queridas irmãs, e Jesus, o incomparável amigo de nossas almas, abençoe-os e guarde. Essa é uma visita do coração. Trazer o nosso abraço fraterno aos companheiros, e periodicamente estamos nesse afã de visitar, de levar a boa divulgação, de trocar experiências, absorver conhecimentos, e estamos agora de volta para mais uma tertúlia de esclarecimento a respeito da mediunidade, que é a nossa paixão, que é o nosso tema básico, que é o compromisso a que nós nos impusemos no trabalho do esclarecimento e da divulgação do Evangelho. Mas nós estamos a poucos dias do 18 de abril. Os nossos corações sempre em festa pela homenagem que a nossa alma presta ao codificador da doutrina. 144 anos da trajetória abençoada desse livro, que vem efetivamente criando em nossos corações uma base de conhecimento e uma base de renovação de forças, a fim de vencermos as dificuldades da evolução e construirmos efetivamente a nossa felicidade espiritual. Então, o Livro dos Espíritos vem cumprindo a sua tarefa libertadora. É um livro de libertação espiritual das criaturas da Terra. E ele tem um conteúdo didático excelente. Ele tem uma proposta valiosa. Se a gente verificar como ele foi trazido à Terra, as palavras que estão anotadas nos prolegômenos, dizendo que esse livro vinha exatamente marcar uma nova época, uma nova era na história da humanidade. Vinha libertar a humanidade das suas paixões. O livro, sendo da autoria dos Espíritos, ele efetivamente trazia para o codificador a responsabilidade única de organizar os temas, de estabelecer uma sequência didática e de colocar referenciais práticos que pudessem ajudar as criaturas a vencer as suas dificuldades e para que o livro realmente funcionasse como uma claridade libertadora nas consciências e nos corações das criaturas da Terra. Mas Kardec anota que quando ideias novas surgem, o âmbito de algum conhecimento se estabelece na Terra, o Espiritismo procede como as ciências humanas. Ele estabelece os objetivos, define o âmbito desses conhecimentos, ele faz o levantamento dos dados e então parte para uma segunda fase, a fase da análise, a fase da concatenação lógica, a fim de estabelecer o que as ciências humanas também estabelecem, partir da análise das deduções para a formulação das leis e, a partir das leis, tirar as consequências, anotar os benefícios e traduzir o conhecimento numa proposta libertadora para a própria humanidade. Então é essa a proposta do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque as ideias novas e os fatos novos, eles vieram à Terra como que numa avalanche de informações da espiritualidade para o mundo convulsionado, para a alma que precisava de norte, que precisava de uma definição para as suas lutas e para os seus conflitos. Os fenômenos espirituais, as batidas, as manifestações, em todos os aspectos pelos quais a mediunidade se apresentava, o desafio que foi
colocado para a ciência de estabelecer o porquê dos fenômenos, qual a sua base, qual a sua origem, se era um fenômeno de origem natural ou de origem sobrenatural. A própria questão e a discussão em torno do sobrenatural, colocada como um desafio para a própria ciência. Então, os fatos vieram, e numa abordagem também para se conscientizar de que se os fatos tinham uma origem divina, se os fatos estavam inseridos dentro da proposta da nossa ciência material, se os fatos estavam relacionados com a nossa vida espiritual, com a vida moral, se os fatos eram de natureza divina, se eram milagrosos. Então, esse é o desafio, essa a proposta. Onde está a interpretação filosófica para esses fatos? A própria figura de Deus, a própria figura da ciência comprometida com a análise e a própria figura das consequências que poderiam ser advindas dessas realizações espirituais. Então, essa é a proposta. E Kardec, então, sai a campo. Ele não tivera muito tempo para as pesquisas. Convocado em 1855, logo lhe chegaram às mãos os 150 cadernos que os intelectuais da época anotaram o conhecimento deixado pelos espíritos. Era como que se aqueles homens notáveis da sua época, estivessem esperando um líder, uma voz de comando que viesse estabelecer as diretrizes da pesquisa. E Kardec toma aquele material, examina, noites a fios, e então ele tem a oportunidade de declarar que ali estava a chave para os fenômenos com que a humanidade se debatia há muito tempo, mais de uma solução, mais de uma das dificuldades humanas encontravam naqueles fatos as respostas. Fatos inteligentes, as vozes, as batidas, os fenômenos denotavam uma inteligência subjacente ao próprio fenômeno. E então Kardec teve a oportunidade de aprofundar observações. E começou a sua lida de selecionar oportunidades, selecionar os médiuns, fazer a universalização do conhecimento, aproveitando todos os médiuns que pudessem trazer respostas coerentes no contexto da sua obra. Então, um grande desafio para pouco tempo. E ele, por fim, escolhe a médium que se aparecera para ele como a mais segura para fazer as revisões. E já em 1857, 18 de abril, vem a lume a grande obra, que tem uma proposta pedagógica das mais notáveis, e que nós vamos tecer algumas considerações à guisa de orientações de conversação, para nós verificarmos a grandeza e a metodologia desse conhecimento que foi estabelecido como uma proposta dos espíritos, mas que Allan Kardec, com a sua genialidade no aspecto organizacional, com a sua genialidade no sentido de perseguir a verdade, quantas vezes ele levava o questionamento às últimas consequências. As perguntas vinham encadeadas, umas após outras, sempre perseguindo uma ideia até um desfecho para o equacionamento de uma dificuldade, de um problema. Então, a genialidade do codificador transparece na grandeza das perguntas, transparece na concatenação lógica dos conhecimentos. Ela transparece também em comentários notáveis, as notas de Allan Kardec, os esclarecimentos, as grandes matérias redigidas pela sua pena, credenciam efetivamente como um emissário que nós sabemos que ele é, mas que viera para essa grande alavancar, esse grande trabalho de transformação da própria humanidade. Mas o livro
ele começa exatamente com a definição do objetivo, das bases. Então, o livro dos Espíritos, todos nós sabemos, ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, nós estudamos as causas primárias. E então, 4 capítulos excelentes, onde Allan Kardec vai estabelecendo primeiro as noções de Deus. Ele precisava partir do seu estudo de uma definição de Deus, de uma reflexão, pelo menos uma reflexão em torno da divindade, porque essa era a proposta básica da própria filosofia. Esse era o desafio, saber a razão, a presença de Deus no conhecimento humano. E o livro vem com um início desafiador, que é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não é mais quem é Deus, porque o quem é um pronome interrogativo que denota uma pessoa, denota um ser de aspecto e semelhança do homem. A visão antiga, a visão antropomórfica do ser. Não, Deus, ele se manifesta através de leis. Deve-se perguntar, que é Deus? Porque ele não é um ser com semelhanças e aparências humanas. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Pergunta número 4. Uma resposta simples, mas de profunda objetividade. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de todas as coisas, que o homem não fez e a vossa razão vos responderá. Então o universo, na sua grandeza, na sua beleza, na sua grande harmonia, todas as coisas estão integradas e todas as coisas têm um finalismo, têm uma proposta lógica e um encadeamento maravilhoso, transparecendo uma presença criadora, uma presença inteligente. Então Kardec vai aprofundando e ele faz a seguinte questão. Dizem as pessoas que os atributos de Deus seriam a presença único, imutável, imaterial, todas essas manifestações que tipificam um ser supremo e todo-poderoso. Isso é suficiente. E os Espíritos falam, do ponto de vista humano, sim, mas há coisas que ao homem não é dado conhecer. Então ele lança Deus à prova, os atributos dentro da nossa compreensão humana, mas ele vai adiante e ele coloca a questão das temáticas da época, a questão do panteísmo. Dizem alguns que Deus é o somatório de todas as coisas, o somatório de todas as forças, de todas as inteligências. Quer dizer a essa proposta? Uma proposta sem lógica. Dizem os Espíritos que os homens, não querendo admitir a divindade, pelo menos quer ser parte dela. Então, que absurdo pensar assim. Se Deus assim fosse, seria o efeito, mas não seria a causa. E ele coloca, não vades adiante, vós entrarias num labirinto de onde não sairias. Então o livro dos Espíritos coloca a proposta de exame de reflexão a respeito da divindade, não poderá ser nunca uma proposta experimental, científica, porque com os instrumentos da nossa ciência, nós não poderemos abordar o que é maior do que todas as coisas. O finito não pode abarcar o infinito. A experimentação de laboratório, a limitação temporal dos olhos, as limitações humanas, não podem compreender aquilo que é o Criador de todas as coisas. E os Espíritos dizem isso ao examinar
a questão de uma maneira muito clara. E Allan Kardec pergunta se o homem tem capacidade de perceber a própria divindade. Ele diz, não. Somente quando tiverdes avançado no conhecimento, no saber, quando tiverdes a alma não obscurecida pelas paixões materiais, os homens poderão vê-lo e compreendê-lo. Ver no sentido de entrar numa percepção. Perdoe, é a empolgação. Então, os homens não poderiam, de modo nenhum, no estágio atual, perceber a própria divindade. Então, o Livro dos Espíritos já marca uma delimitação. A proposta não é examinar a questão da própria divindade numa amplitude mais ampla, mas lançar os fundamentos lógicos para que o homem não tenha a menor dúvida da sua presença, da sua criação, da sua maneira maravilhosa como ele estabeleceu o projeto da sua criação. Mas a proposta é estudar o Espírito. Estudar o Espírito. Diz Allan Kardec que a ciência vai estudar os fenômenos materiais. Cabe ao Espiritismo estudar os fenômenos de natureza espiritual. E Kardec define a proposta do Espiritismo. É a ciência, e cabe examinar a origem, a natureza e a destinação dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então ele lança a finalidade básica e ele começa, ainda nas causas primárias, examinar a questão dos princípios. Deus e matéria. O que é matéria? É o laço que prende o espírito. O espírito atua sobre a matéria para adquirir conhecimento. Vem a proposta da criação. Como essa criação se manifesta? A terra já continha os germes da sua própria manifestação. O ser, o homem foi criado, o espírito é criado simples e ignorante. E o Livro dos Espíritos, nas questões 114, lança também agora aí as bases da própria evolução, que era um conhecimento questionado na época. Darwin tinha lançado a seleção das espécies. Havia todo um movimento cultural para discutir essa questão da origem das espécies, da origem da vida organizada na Terra. E Kardec vem nessa época, os espíritos vêm nessa época desafiadoramente dizendo a questão da evolução. A pergunta de Allan Kardec, questão 114, os espíritos são criados uns bons desde o início e outros maus também desde o início? Não. Os espíritos são criados sem saber, são criados simples e ignorantes. Deus dá a cada um uma missão para fazê-los chegar à perfeição. Nessa missão, eles terão que vencer as provas, a falência das provas, por interferência de outros espíritos que também já faliram antes, determinará naturalmente a repetição do esforço em novas oportunidades de trabalho e de conscientização. Então, essa é a parte primeira do Livro dos Espíritos. Deus, os elementos gerais do universo, a criação divina, a criação do ser vivo, através do momento em que o fluido vital passa a ser incorporado à realidade orgânica do ser para determinar o fenômeno da vida. E a gente vê Emmanuel falar que no momento atrasado, como que cai do mundo espiritual o protoplasma, uma massa quase que gelatinosa sobre o planeta que se acomoda para dar início aos fundamentos da vida organizada na Terra. Então, a criação divina examinada. Então, é isso que a gente quer
nessa transparência para que a gente fixe a parte primeira, as causas primárias, o Criador, a Trindade universal, Deus, Espírito, matéria. O Espírito é co-criador, porque na medida que o Espírito ele é colocado junto à matéria para intelectualizá-la, como está colocado no Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos dizendo que o Espírito, a matéria é o campo de trabalho, onde o Espírito vai exercer a sua ação, onde vai desenvolver o seu potencial, ele passa a ser um co-criador dentro da vida. Então a criação e a criação num plano mais elevado a partir do momento em que a vida se estabelece na face da terra. Mas o livro passa para uma outra parte, que é a parte segunda do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Essa parte, a primeira parte seria a configuração do problema. A segunda parte, nós vamos proceder à análise, como faz-se na ciência. Vamos proceder o encadeamento das coisas. Vamos fazer uma análise demorada para compreender o fenômeno que nós estamos pesquisando, que é o espírito, a sua natureza, a sua destinação e a maneira como ele interfere no mundo espiritual, porque essa é a proposta da doutrina espírita. Então nós vamos agora analisar detalhadamente a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é também uma parte de grande beleza e de grande material de reflexão para as nossas cogitações. Então, os Espíritos, da mesma forma que na primeira parte, o Livro dos Espíritos começa de Deus, definindo Deus, o Criador. Na segunda parte, começa com um estudo, uma reflexão sobre o Espírito, o co-criador. Então, o Espírito, o que é o Espírito? A individualização do princípio inteligente. O princípio inteligente é genérico, ele não tem ainda uma definição, não adquiriu ainda consciência, a consciência de si mesmo. A partir do momento da criação, então o Espírito passa a ter consciência de si mesmo. Ele passa a assumir um papel de co-criador dentro do universo. E então a gente vai ver que o mundo dos Espíritos é um mundo primitivo, e que o mundo material poderia até deixar de existir, que o Espírito é o princípio essencial dentro da vida. E a gente vai verificar como, se vocês acompanharem detidamente a transparência, nós vamos verificar que esse ser espiritual, ele vai se apresentar para a análise, para a pesquisa, em 6 estados. Então, acompanhe a seta azul. Ele está transitando do mundo espiritual para o mundo corporal. Então, na segunda parte, isso é o capítulo que fala da encarnação. Qual a finalidade da encarnação? Aperfeiçoamento progressivo. E tem outra finalidade, fazer com que o ser criado assuma a parte que lhe toca na obra da criação. Estava anotado no Livro dos Espíritos. Então o ser não tem, ele é simples e ignorante. Então vai lhe ser dado uma proposta de trabalho. Ele não pode ter sido criado perfeito, porque seria monótono. Ele não teria o louro da sua própria vitória. Lhe é dado uma missão, um trabalho, uma trajetória, um desafio para o seu próprio crescimento espiritual. Vai lhe ser dado uma proposta de ação,
onde nessa ação ele vai desvelando o seu próprio conteúdo. Disse Jesus: brilhe a sua luz, a vossa luz. O Espírito, potencialmente, ele contém a perfeição relativa, mas essa potência precisa ser revelada no trabalho, no esforço, na luta e na determinação. Então, a evolução é para revelar a nós mesmos aquilo que nós já somos. Essa é a proposta da evolução. Para que nós revelemos aquilo que nós já somos em potencial. Para que nós descobramos o Deus minúsculo, o Deus com letra minúscula que está dentro de cada um de nós. Revelar a centelha divina, a manifestação superconsciente que está dentro da nossa mente, para que nós possamos então, na experiência, transformar essa potência em lições, em fatos, em realizações. Então o Espírito, no primeiro estado, ele está transitando do mundo espiritual, seta azul, para o mundo corporal. Não é isso que diz lá o livro dos Espíritos? E depois, qual é o segundo estado? Ele vai agora transitar a seta laranja do mundo corporal para o mundo espiritual. A volta do espírito para a vida espiritual. Volta do espírito, cessar da vida física para a vida espiritual. É o morrer que nós vamos estudar agora nessa segunda proposta, dessa segunda parte do livro dos Espíritos, que tem uma metodologia grandiosa e muito didática. O que é que a gente vai ver lá? Quais são os destaques que a gente encontraria lá? Por exemplo, a perturbação que acompanha a morte, tanto maior quanto mais apegado à vida material estiver no espírito. A gente não estuda isso lá, no livro dos Espíritos. Outra coisa que a gente estuda lá, o que é que acontece com o espírito quando chega no mundo espiritual? Depende. Se praticou o mal, ele se sente envergonhado. Se foi justo, ele se sente aliviado. Então os Espíritos não dizem que eles se sentem felizes, porque a reencarnação é um grande desafio. Ele se sente aliviado da responsabilidade, aliviado de não ter de encontrar olhos perscrutadores para lhe identificar o mal e as deficiências. Ele vai se sentir aliviado. Isso vai lhe dar um estado de euforia, de plenitude. Ufa, graças a Deus, voltei para a minha condição, habitual. Não tem nada para temer na retaguarda. Essa é a condição, a grande revelação que está nesse segundo momento da seta laranja. E a gente vê no livro Céu e Inferno os espíritos, uma grande quantidade de espíritos, aqueles que não são nem muito maus, nem muito bons, num estágio mediano, eles declararem que a grande dificuldade foi verificar que não aproveitaram suficientemente o tempo enquanto viveram a sua experiência na Terra. Essa é uma experiência muito clássica da vida espiritual. Muitos espíritas vivem esse tipo de experiência. Não executei o trabalho que poderia executar. André Luiz chama os que executaram, os completistas, vocês sabem disso, né? Completistas, grandes homenagens no mundo espiritual para aqueles que tomam da charrua e levam todas as suas responsabilidades até o fim. Os não completistas terão algumas dificuldades, mas a misericórdia divina é muito grande e novas oportunidades, e a vida sempre dá oportunidades àquele que humildemente pede a Deus para repetir as suas experiências na Terra. Depois, nós vamos para o terceiro estado
mundo espiritual, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. É a própria condição da alma no mundo espiritual. Como é a vida espiritual? Como é que se organiza a sociedade no mundo espiritual? Como é que está organizado essa harmonia? Então, os mundos, como é a arte, como é a música, como são as relações sociais. Então, é essa revelação do mundo espiritual que, abençoada as mãos de Francisco Cândido Xavier, trouxe uma grande contribuição para desenvolver e atualizar essa questão do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E até hoje os grandes médiuns vêm trazendo grandes revelações sobre o mundo espiritual. Dona Ivone Pereira, Chico Xavier, Divaldo, Raul, os grandes médiuns estão trazendo, porque o mundo espiritual é inesgotável. O mundo espiritual, ele é surpreendente e ele aparece ou transparece de conformidade com a condição que cada um traz da terra. Então, aqueles que estão em condição melhor vão viver em esferas de mais harmonia, de mais beleza. Mas essa parte do Livro dos Espíritos, que é a segunda parte, examina o quarto estado, o mundo espiritual. O espírito vivendo no mundo espiritual. A reencarnação. Ele vivendo o mundo espiritual na própria encarnação. Então é um estudo, a pluralidade, é um estudo da pluralidade das vidas, é um estudo extenso sobre as questões relacionadas com a passagem do espírito pela vida corporal, a reencarnação. Nós estudamos a encarnação e nós estamos estudando também a reencarnação. E o livro, nessa parte, estuda também, agora, a gente segue a seta verde, enquanto na vida física, influenciando na vida espiritual. Como a vida física influencia a vida espiritual, da emancipação da alma. É o estudo dos sonhos, é o estudo da dupla vista, do sonambulismo, do êxtase. É um estudo maravilhoso que se desdobra para mostrar que enquanto na vida física o ser não está mergulhado no escafandro, mas ele está projetado para o mundo espiritual, revelando a sua identidade, revelando a sua origem e a sua pátria verdadeira. Mas há um sexto estado, é o mundo espiritual influenciando, enquanto no mundo espiritual influenciando na vida física. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem as ocupações dos espíritos. A gente estuda a ocupação dos espíritos, como os espíritos ajudam. A gente estuda um estudo maravilhoso nessa parte do anjo guardião. Quem é o anjo guardião? O Pai é maravilhoso, sabe da nossa fragilidade e nos dá um anjo amigo para velar por nós. Diz Santo Agostinho, nem nos cárceres, nem nos lugares de devassidão, esse ser amigo deixará de atender a sua voz, a sua súplica. Somente quando nós fechamos os olhos a esse doce apelo que vem do nosso Pai espiritual, desse ser amigo que nos acompanha na sua trajetória, nós perdemos esse contato, porque nós bloqueamos o nosso sentido psíquico, a mediunidade de todos nós. Porque a gente sempre diz, se ninguém for médium de ninguém, terá que ser médium do seu anjo guardião para ouvir a sua voz, ouvir os seus conselhos, ouvir as suas advertências. Então lá o Espírito Channing, no Livro dos Médiuns, diz, é nesse sentido que nós podemos dizer que todos são médiuns. Então a gente tem que
os nossos registros espirituais, pelas disciplinas morais, pelas disciplinas do comportamento, pela reflexão, pela meditação, pelo trabalho, pela dedicação, pelo amor ao nosso semelhante, para nós irmos expurgando as sombras em que nós ainda vivemos, para que, libertos da sombra, comece a refletir, bruxulear aquela luz interna que vai acender a lamparina da nossa mediunidade, para a gente captar o pensamento dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo guardião, para deixar que eles interfiram positivamente em nossa vida. Porque o comércio negativo e psíquico de ordem inferior, ele também está lícito na proposta do nosso viver, quando nós preferimos as sombras pela luz. Trocamos a luz maravilhosa que Deus nos oferece pelas sombras espessas que nos atam às paixões inferiores, a vaidade, a inveja, o ciúme, as manifestações possessivas que ainda tipificam a nossa alma inferiorizada por essa grande trajetória que nós passamos nos reinos inferiores da vida, nas manifestações primitivas do nosso comportamento anterior, e que nós temos que libertar pelo esforço, pela luta, pela dedicação. Dizia Joana de Ângeles, quando um pensamento mau, uma ideia infeliz te visitar a sua mente, para, reflete e substitua o pensamento infeliz por um pensamento bom. Isso significa uma luta permanente, uma luta de cada dia pela higiene da nossa mente e pela higiene da nossa alma. Porque os pensamentos virão e eles brotarão de dentro de nós mesmos. Porque os pensamentos ruins são pensamentos já pensados. Pensamentos que nós pensamos antes e que arquivamos no nosso consciente, e ele de vez em quando está colocando para fora, em manifestações anímicas perturbadoras, aquelas infelizes experiências do nosso passado espiritual. Então, deixa passar essa onda ruim para que o bom pensamento venha. Às vezes a gente quer meditar e vem 1000 pensamentos. Dizem os meditadores que a nossa mente é como um macaco louco. O que é um macaco louco? Ele está numa gritaria infernal, pulando de galho em galho. Os galhos, digamos que são as ramificações nervosas da nossa árvore cerebral e da nossa árvore cerebral no campo do perispírito. E esses macacos loucos são os pensamentos desencontrados que nós já pensamos antes. É necessário que essa gritaria passe e que a gente vá colocando, fazendo silêncio dentro de nós, ouvindo uma boa mensagem, fazendo uma boa reflexão, colocando um pensamento superior para higienizar a nossa mente e para construir a nossa felicidade espiritual. Depois o livro examina a questão dos 3 reinos para marcar a trajetória do ser na direção da sua glória espiritual e abre-se agora uma proposta de lei. O que é que nós falamos no princípio? Que Kardec pretendia fazer como faz a ciência contemporânea. O que faz a ciência examina o âmbito da matéria nova que é colocada como um desafio. E a matéria nova eram as manifestações, a consequência dessas manifestações, as pré-definições a respeito disso, a questão de Deus, a questão do Espírito, a questão da matéria, a questão da criação, a questão da comunicação espiritual. Analisa detidamente o âmbito do assunto novo. Já foi feita a análise na parte 2ª do Livro dos Espíritos, através do exame dos 6 estados pelos quais o Espírito se apresenta como objeto de pesquisa na nossa terra. Não nos esqueçamos da proposta com que Allan Kardec definiu a ciência espírita. É a ciência que estuda a origem, a natureza, a destinação dos espíritos
e as suas relações com o mundo corporal. Já fizemos a análise, agora nós vamos estabelecer o quê? A terceira parte, que são as leis. A análise leva a um conjunto de leis. E é isso que nós vamos examinar agora. A parte terceira das leis morais. E o livro terceiro começa com uma discussão preparatória do capítulo 1, que é a lei divina ou lei natural. Para dizer o que é uma lei, o que é que acontece quando há uma violação da lei, como o que é moral, que definição a gente pode ter de moral, é tudo que está conforme a lei de Deus. O que é o mal é tudo que lhe é contrário. Então a questão da evolução é uma questão de analisar a proposta, quer dizer, a missão que Deus nos deu, estabelecer a orientação básica para encontrar o sentido da lei e nos ater à lei. Se vivermos a lei, nós realizaremos a nossa missão, apesar das provas que a vida coloca no nosso caminho. Se nós não soubermos ater a nossa conduta dentro do espírito da lei, isso é o mal. Perguntar aos espíritos, todos os espíritos têm que passar pela fieira do mal? Eles responderam, do mal não. Todos os espíritos passam pela fieira da ignorância. Não é maravilhoso? A doutrina não é fantástica? Não é tão lógica, tão concatenada? Joana de Ângeles ajudando a questão do bem e do mal, porque isso é uma questão fundamental, é uma questão que a gente precisa examinar. Então, pergunta a Joana, o que é o bem? O bem é tudo que favorece a vida, é tudo que concorre para a vida, é tudo que engrandece a vida. Então a gente toma a vida como parâmetro. A vida é o parâmetro. Tudo que favorece a vida, engrandece a vida, enaltece a vida, aperfeiçoa a vida, é o bem. E o que é o mal? É tudo que trabalha para destruir a vida, é tudo que empobrece a vida, é tudo que coloca a vida numa condição de inferioridade. Então, a gente estabeleceu o princípio norteador da moral. E a gente, então, vai examinar as questões que decorrem dessa avaliação. O que está subjacente à compreensão dessa lei. Então, as leis morais. Então, a gente verifica no Livro dos Espíritos que as duas primeiras leis é o que a gente procura relacionar aqui nessa seta para cá. São os deveres do homem para com Deus. A lei de adoração e a lei do trabalho. Todo mundo sabe isso, pode saltear aqui. A lei de adoração, o que é adoração, qual o verdadeiro sentido da prece, louvar, pedir, agradecer, e tantas coisas maravilhosas que os Espíritos dizem para nós, para a gente saber orar, o que orar, como orar. E a gente lembra Jesus, se quiseres orar, vai, entra no teu quarto, fechada a porta, fala em secreto com o teu Pai. Mas a Jesus adverte, se tiver alguma coisa com o teu inimigo, reconcilia primeiro com o teu inimigo, e depois, agora, vai orar. Porque a gente não pode macular essa ligação divina com as excrescências da nossa personalidade endividada, com essa criminalidade doentia que representa o ódio, que representa a insensatez, que representa esse desrespeito ao nosso semelhante. Então, coisas maravilosas, a lei de adoração, mas a lei do trabalho também é o dever do homem para com Deus. Toda ocupação, o que é trabalho? Toda ocupação útil é trabalho. Qual é um dos mais graves erros que a gente pode cometer com a lei divina com relação ao trabalho? O excesso, a exploração,
submeter alguém a excesso de trabalho é uma das piores ações. Olha aí. Então o livro dos Espíritos vai nos dando uma compreensão maravilhosa da vida. Vai nos permitindo, efetivamente, trilhar dentro da estrutura da lei, para que a gente vá adquirindo a nossa felicidade. Mas tem 3 leis importantes que está aqui no círculo fechado. Você veja a laranja do homem para com o homem. Quais são os deveres do homem para com o homem? Lei de reprodução, lei de distribuição, e uma outra lei que no momento está me falando. Quem me ajuda? Lei de reprodução, lei de conservação, lei de conservação, lei de reprodução. E eu falei a terceira e no momento me esqueci. Mas são os deveres do homem para consigo mesmo. Nós não temos o dever de preservação da espécie. Nós não temos o dever de oferecer a oportunidade àqueles que precisam reencarnar. Nós não estamos no plano, não recebemos da vida essa oportunidade. Deveremos devolver essa oportunidade. Então, essas são os nossos deveres. Lei de destruição. O animal, no estágio atual da vossa humanidade, a carne alimenta a carne. Mas isso não significa uma destruição exagerada da vida, uma destruição exagerada das forças da criação. Graças a Deus o homem se levanta para proteger os mares, para proteger os animais, para proteger as plantas, para proteger a vida, porque é muito importante. Já dizia um poeta que não se pode hoje atingir uma flor sem desestabilizar a harmonia constante. Então a gente começa a compreender essa dimensão cósmica da vida, esse entrelaçamento das coisas. Nós estamos vivendo sistemicamente dentro de uma realidade cósmica onde nós estamos inseridos. Então nós temos que nos alimentar, preservar a nossa alimentação, mas nós temos que proteger a humanidade de uma destruição exagerada. Lei de reprodução, lei de conservação, conservar a nossa vida. Quanta gente não conserva, né? Quanta gente destrói a sua própria experiência, a sua própria máquina. Então são os deveres do homem para consigo mesmo. Mas existem outros deveres do homem para com o próximo. Quais são essas leis? Primeiro é a lei de sociedade. Está lá no livro dos Espíritos. Aprender a viver solidariamente. Aprender a respeitar o direito do outro. Aprender essa questão de vivermos em sociedade. Pela lei da sociedade, a gente vai adquirir a fraternidade. Nós vamos aprender a ser irmãos. Só com a fraternidade a gente pode viver a outra lei, que é a lei do progresso. Quando estivermos fraternos, o mundo estará alavancado no seu progresso. Então a lei do progresso, lei de fraternidade, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, respeitar o direito do ser humano, lei de liberdade. Aí nós atingiremos a liberdade. Veja que é um encadeamento. Sociedade para desenvolver a fraternidade, construir o progresso, para com o progresso nós termos a verdadeira satisfação de vivermos então a liberdade e as construções grandiosas do nosso espírito imortal. Então, essas leis fecham numa lei maravilhosa, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. É o fecho maravilhoso das leis morais, não é? Então, pela justiça, que é Deus, o homem pode vivenciar o amor e receber o amor de Deus
para então praticar a caridade com os outros. Mas a gente precisa fechar o nosso estudo. Perdoe o avanço na hora. Estou avançando demais ou... Estabelecidas as leis, o que é que Kardec disse no estudo que ele faz? Das leis, vai as consequências. E as consequências estão na parte 4 das esperanças e consolações, em que o Espírito vai usufruir toda a ação do seu trabalho aqui na Terra. E a consequência, o cumprimento ou não das leis, vai determinar penas e recompensas na vida corpórea. É o primeiro capítulo. A parte 4 só tem 2 capítulos. Penas e recompensas terrestres, ou no plano terrestre, quando o ser reencarnado vai beneficiar-se da grandeza, vai beneficiar-se da excelência do seu trabalho realizado no mundo espiritual. E o outro capítulo, penas e recompensas futuras, em que o ser, no mundo espiritual, ele se planifica. E a gente se lembra, depois desse estudo, Bezerra de Menezes, o querido companheiro, contando suas experiências da além-túmulo para de volta. E ele conta que chegando ao mundo espiritual, depois de recepcionado por Vitamil Sampaio e outras almas queridas do seu elenco maravilhoso de amigos que ele deixou na terra e outros que lhe assessoravam o trabalho no mundo espiritual, ele recebeu a visita da emissária divina, Celina, aquela que atendia na administração direta da Maria Santíssima. E ela, então, antes disso, estou antecipando as coisas, ele começa a ouvir um coro de 1000 vozes exaltando o seu nome. Salve, Bezerra de Menezes! Abençoado, Bezerra de Menezes! E ele diz: quem são? E os Espíritos levam uma sacada e ele divisa uma multidão de almas. Quem são? Não os conheço. São as almas, Bezerra, que você atendeu na terra. São as muitas mães que você consolou. São os filhos da agonia que beberam da sua alma gentil e amorosa. São a multidão imensa dos espíritos que você doutrinou nas reuniões mediúnicas da Federação Espírita Brasileira. Muitos que lhe ouviam em cadeia, porque existe muito isso. Enquanto a gente está doutrinando o espírito numa reunião mediúnica, serviços de som estão espalhando a voz do doutrinador, harmonizado e evangelizado, para o mundo espiritual, para que ecoe a voz nas furnas do sofrimento e da dor. São essas multidões dos aflitos que agora vêm beneficiar-te, louvar-te o nome. E diz, Bezerra chorou e reflexionou o quão pouco ele fez em relação ao quanto podia fazer. Olha, Bezerra pensando nisso, como é que vamos estar nós, né? Precisamos trabalhar muito mais ainda. E então ele recebe agora sim a visita da Celina, e Celina obsequia as homenagens de Maria Santíssima e pede a ele que, se ele o desejar, que ele escolha o paraíso celeste, a morada de luz, a morada de paz, o planeta de bênçãos onde ele quer prosseguir na sua jornada evolutiva. Então ele humildemente diz que, se alguma coisa ele pode pedir, que ele faça um requerimento à mãe de Jesus, à mãe dos aflitos, e se alguma coisa ele pode pedir, que ele fique aqui na terra, no cruzeiro, enquanto houver uma lágrima a enxugar, para atender a dor dos necessitados, a dor dos seus irmãos. Então, meus irmãos, esse livro, o Livro dos Espíritos, é o pórtico de todo esse conhecimento.
de todo esse trabalho de redenção da própria humanidade. Nós já estamos vivendo essa era da regeneração. Nós já estamos vivendo esse momento glorioso de transformações espirituais. Embora a sombra, embora as dificuldades, a luz está começando a brilhar. Muitas transformações. O Oriente se aproxima do Ocidente. As grandes revelações. Deus está em alta. Deus está em alta. Eu li uma reportagem de uma revista. As grandes conclusões da ciência e da física contemporânea apontam a direção de Deus. Então, são dias, a quarta força, a psicologia com a alma, convence-se da realidade do ser espiritual e muda o paradigma na própria análise dos arquétipos humanos e das necessidades terapêuticas da própria humanidade. São sinais da transformação. E nós vamos trabalhar para viver essa transformação em nosso coração com alegria e em paz. Que Deus nos abençoe. Um abraço da Bahia e dos baianos. Vamos dizer aqui para nós, muito obrigado. Nós, a família da Humanidade, agradecemos e nos sentimos espiritualmente honrados com a presença do querido irmão, A gente conheceu um ano atrás, lá em Araguari, na comunidade, e a gente terá a oportunidade agora no próximo domingo de estar novamente juntos. Nós estamos muito agradecidos pela presença do João. Queremos que ele possa levar um abraço de todos nós, aos demais companheiros, o Zé, o Nico, e também